Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. A gente alcança o amor. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre a revolução da empatia. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, sem o C cedilha, e a maratonar todos os episódios desse podcast. Na vida a meta é sempre melhorar. Conceito e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio maravilhoso. Já quero te pedir para pegar a sua xícara de café ou de chá, a sua garrafa de água e, quem sabe, a sua taça de vinho, pra gente bater esse dedinho de prosa aqui e garantir mais uma semana de episódio no ar. Desde 2020, estamos aqui firmes e fortes, toda semana, trazendo conteúdo para você. E essa semana não seria diferente. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que eu garanto vai revolucionar a forma como você se conecta com a sua equipe e até consigo mesmo. Porque a gente vai falar da comunicação não violenta, ou CNV, para os mais íntimos. E aí, bora descobrir como essa tal de CNV pode ser um ingrediente secreto para os líderes? Vamos lá? Então aumenta o som e vem comigo. Vamos então, gente, vamos combinar uma coisa aqui. Quantas vezes o mal-entendido bobo virou uma bola de neve no trabalho? Um feedback que era para ajudar acabou desmotivando. Ou aquela reunião que terminou com todo mundo de cara amarrada e ninguém sabendo exatamente o que fazer? Pois é. Muitas dessas situações têm raiz em uma comunicação, digamos, pouco truncada. E é aí que a comunicação não violenta entra como um verdadeiro, vamos dizer assim, uma salvação, né? Para a gente começar a desenvolver melhor a nossa comunicação. Mas calma, não se assusta com esse nome. Não violenta não significa que a gente vai sair por aí distribuindo flores e abraços o tempo inteiro, né? Mas embora, vamos pensar que um pouco de carinho não faça mal a ninguém, né? Então vamos pensar sobre isso, porque inclusive eu acredito, né, que quando a gente começa a olhar para a nossa comunicação, a gente tende a ser sim mais amoroso quando a gente fala, tá? A CNV foi criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. É, na verdade, uma abordagem poderosa que nos ajuda a nos expressar com clareza e honestidade, mas, ao mesmo tempo, a ouvir os outros com empatia e respeito. Pensa comigo, em uma empresa onde, principalmente numa empresa pequena e média, onde as relações costumam ser mais próximas, e cada pessoa tem um impacto gigantesco nos resultados, uma comunicação fluida e empática é simplesmente essencial. Então a gente vai conversar hoje sobre os 4 passos mágicos da CNV. Observação. Aqui o desafio é descrever o que aconteceu de forma neutra, como uma câmera filmaria. Sabe aquela mania que a gente tem de já chegar chutando balde? Tipo, fulano, você é muito desorganizado. Isso, gente, é julgamento puro. A CNV nos convida
a dizer: Fulano, percebi que nos últimos 3 relatórios que você me entregou, faltaram as informações X, Y e Z. Sentiu a diferença da primeira frase, que já é uma frase de julgamento, de apontamento? Você é muito desorganizado. E olha que a gente faz isso nas nossas relações interpessoais. Em casa também a gente faz assim. Então é um convite também para a gente olhar para a nossa comunicação, não só no trabalho, né? Mas em casa também. Então, o que que a gente entende, né? Que a gente está dando oportunidade para o outro também poder contar o que aconteceu, sem a gente imediatamente dar um veredito final. O mais importante, tá? Abre espaço para o diálogo, em vez de colocar o outro na defensiva. Porque, obviamente, quando eu digo para o outro, você é desorganizado, essa pessoa já se arma. Automaticamente ela vai se armar para se defender, que não é bem assim. Então, quando você fala de uma outra forma, você com certeza consegue melhores resultados, sem sombra de dúvidas, e não deixa outra pessoa armada. Então pensa comigo, qual situação recente no seu time poderia ter começado com uma observação neutra em vez de uma crítica direta? Bom, vamos lá. E aí tem a questão também do sentimento, que é o que rola aí dentro. Depois de observar, é hora de identificar e expressar o que você sentiu. E aqui vale tudo: frustração, preocupação, alegria, entusiasmo. Quando vejo que os relatórios chegam incompletos, eu me sinto preocupado ou fico um pouco frustrado. Parece simples, né? Mas nós, líderes, muitas vezes fomos ensinados a esconder nossas emoções no ambiente de trabalho. Só que as emoções são humanas, então é importante que a gente possa expressá-las de forma autêntica, porque isso cria conexão. Não é para a gente inventar a emoção, não é para a gente mentir para o outro, mas é para a gente ser autêntico. Isso vai trazer mais conexão. E aí, a pergunta é: qual sentimento você costuma engolir no trabalho e que poderia ser expresso de forma construtiva? Sabe aquele nó na garganta que fica, que você não fala? Aquela dor no peito? Sabe? É sobre isso. E aí vem também a necessidade, que é o X da questão. Por trás de todo sentimento existe uma necessidade não atendida. Ah, eu adoro essa parte. Essa é a sacada de mestre da CNV. Se você se sentiu preocupado com os relatórios incompletos, talvez sua necessidade seja de eficiência, de clareza nas informações para tomar decisões, ou de confiança no processo. Então, a frase continua: fico preocupado porque preciso ter as informações completas para que a gente possa discutir os próximos passos da área com segurança. Conectar o sentimento à necessidade ajuda o outro a entender o impacto da situação. Qual necessidade sua não está sendo atendida quando aquele probleminha específico acontece na sua empresa? Então, é olhar para dentro. O que em mim não está sendo atendido? E aí vem o pedido, que tem que ser claro e positivo. E, finalmente, a gente fala o seguinte: mas não é uma ordem disfarçada, hein? É um pedido claro, específico e muito importante, que abre a possibilidade de um não como resposta, embora a gente vá trabalhar para que seja um sim colaborativo. Em vez de: não me entregue mais relatórios incompletos. Que tal? Gostaria de pedir que, nos próximos relatórios, você pudesse checar se todos os pontos X, Y ou Z estão preenchidos antes de me enviar. Isso me ajudaria muito. Como você vê isso? Percebe a leveza? Você está convidando para uma solução conjunta. E vamos falar de exemplos práticos aqui, né? Feedback que constrói. Então vamos lá. Antes, com o julgamento, como que seria? Você nunca cumpre os prazos. Isso é um absurdo. Já estou, por exemplo, de saco cheio com isso, cansada de falar sempre as mesmas coisas. Com a CNV, percebi que o prazo para o projeto X não foi cumprido. Isso é uma observação. Fico preocupada, é um sentimento, pois isso impacta o cliente e a nossa meta, que é a necessidade de confiabilidade e o resultado.
Gostaria de entender o que aconteceu e como posso te ajudar para que o próximo prazo seja atendido. Podemos conversar sobre isso? E aí, finalizando, é o pedido, né? Podemos conversar sobre isso? Fazendo sentido, gente. E aí vem a delegação eficaz. Então, o que acontece? Antes é o impositivo, quando a gente fala assim, faça isso até amanhã. Ou se vira, quero isso pronto na minha mesa daqui a 2 horas, hein? E aí, com a CNV, a gente vai fazer da seguinte forma. Temos essa nova demanda Y, que é estratégica para nós. E aí falo do contexto. Vejo que as suas habilidades em Z seriam perfeitas para ela. Então, você está reconhecendo o trabalho dessa pessoa e a competência dessa pessoa. Me sinto confiante de que você faria um ótimo trabalho. É o sentimento. Para mim, é importante garantirmos a qualidade e o prazo, que é a minha necessidade. Você estaria disposto a assumir essa tarefa? E se sim, qual suporte você precisaria para concluí-la até a data X? E aí, fecha com um pedido claro e com abertura. Então, gente, olha como que muda. Isso é um exercício que a gente precisa fazer. Eu acho incrível a CNV. Mediação de conflitos na equipe. Vamos para os exemplos. Em vez de tomar partido ou apontar culpados, o líder facilitador com o CNV ajuda cada um a expressar suas observações, sentimentos, necessidades e a construir pedidos que levem a uma solução ganha-ganha. Então vamos lá. O que acontece quando a gente começa a usar a CNV no nosso dia a dia? Melhora o clima organizacional. Então tem menos fofoca, menos mal-entendidos, mais colaboração. Aumenta o engajamento. As pessoas se sentem ouvidas e valorizadas. Fortalece a confiança. A comunicação honesta e respeitosa é a base. Desenvolve a inteligência emocional, tanto sua quanto da sua equipe. Torna os feedbacks mais eficazes. É foco no comportamento e na solução. E a resolução de conflitos mais ágil e construtiva. Lembre-se, líder, praticar CNV é como aprender uma nova língua. No começo pode parecer um pouco mecânico, mas com a prática se torna natural e sempre transformador. E o bom humor? Ele entra quando a gente consegue se comunicar de forma mais leve, quando os ruídos diminuem e a gente percebe que, no fundo, todo mundo só quer ser entendido e ter suas necessidades atendidas. Isso é muito real, gente. Todo mundo quer ter suas necessidades atendidas. A grande questão é que as pessoas não param para olhar quais necessidades delas não estão sendo atendidas. Que tal rir dos nossos próprios tropeços na comunicação e celebrar cada pequena vitória na direção de uma comunicação mais empática? Isso é lindo, né, gente? Então vamos nós. Quanta coisa boa, né? A comunicação não violenta é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para nós, líderes, especialmente para a gente que tem um contato mais próximo dos colaboradores, o que acontece muito com médias e pequenas empresas, e também quando você está mais próximo do seu time. Talvez você trabalhe numa empresa grande, mas você tenha muita proximidade com o teu time todo. E nós queremos construir ambientes de trabalho mais saudáveis, produtivos e, por que não, mais felizes. Não se trata de ser bonzinho, mas de ser inteligente emocionalmente, de ser assertivo com a empatia. E como a gente adora um desafio por aqui, é claro que você tem que botar a mão na massa, né? E o meu convite essa semana é o seguinte, e é claro que eu quero que você me conte como foi esse desafio através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Manda para mim, me conta, fiz o desafio do podcast número tal. A gente já vem desde algum tempo falando sobre os desafios sempre no final dos episódios. Então faz um teste, me diz se deu bom, se não deu, e tá tudo certo, e compartilha. E eu quero compartilhar isso nos próximos podcasts. Isso é importante. Gente, ação cura. Se a gente não for para ação, não adianta a gente ficar com um monte de informação na cabeça. É perder tempo. Então vamos lá.
Escolha uma situação de comunicação no seu dia a dia de trabalho que você gostaria de melhorar. Pode ser um feedback que você precisa dar, pode ser uma conversa difícil, ou até mesmo a forma como você inicia uma reunião. Tente aplicar os 4 passos da CNV: observação sem julgamento, o sentimento, a necessidade e o pedido. Anote como foi, o que você percebeu de diferente. Se quiser ir além, compartilhe sua experiência com um colega, por exemplo, um outro colega de trabalho, um parceiro. Enfim, pensa também como você pode aplicar isso no seu dia a dia, com a tua família, em casa, com os teus filhos, com o seu cônjuge, por exemplo. Quero muito saber como foi essa experiência, então, por favor, vem me contar, sabe? Isso é super importante. E aí, gente, essa jornada da liderança, ela é um aprendizado constante. E cada passo na direção de uma comunicação mais consciente faz uma diferença enorme na nossa vida e na vida dos nossos liderados. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a revolução da empatia, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Coloque no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto.